Bom, meus amados irmãos, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Vamos iniciar mais uma aula. Aqui quem está falando é o irmão Robson. A aula de hoje vai ser sobre dois grandes nomes da igreja primitiva, Irineu de Lyon e João Crisóstomo. Vamos começar por ordem cronológica pelo mais antigo, que é Irineu de Lyon. Bom, durante o século II, muitos cristãos se incumbiram de refutar as várias doutrinas das quais eles viam uma ameaça à sua fé, especialmente as heresias gnósticas. Havia tido pessoas como Justino Mártir, Teófilo de Antioquia, que haviam escrito diversas obras contra essas heresias. Obras essas que não chegaram até nós. E muitas outras também, que foram mencionadas por Eusébio de Cesareia na sua grande obra História Eclesiástica, que conta a história dos primeiros 300 anos da Igreja Cristã. Porém, teve um que teve sua obra preservada, que conseguiu chegar até os nossos dias de hoje, que foi Irineu. Irineu foi um importante autor contra as heresias gnósticas, especialmente as heresias gnósticas de Marcião. Irineu foi bispo da cidade de Lyon. Mas quem foi ele? Acredita-se que ele tenha nascido na cidade de Esmirna, atualmente Turquia, uma das 7 igrejas da Ásia citadas em Apocalipse. Ao viver em Esmirna, ele provavelmente foi discípulo de Policarpo, que havia sido discípulo de João. Então nós vemos uma sucessão apostólica aqui. João, que aprendeu aos pés de Jesus, Policarpo, que aprendeu aos pés de João, e Irineu, que aprendeu aos pés de Policarpo, já idoso quando Irineu ainda era jovem. Bom, Irineu pode ter sido um dos primeiros missionários enviados ao sul da Gália, que atualmente fica onde está a França. A Gália é uma região que os romanos dominavam naquela época, e ela ficou conhecida pra gente nos dias de hoje por causa das histórias em quadrinhos do Asterix e Obelix, que aliás um dos autores até faleceu essa semana, que ela conta a história dos bárbaros gauleses que lutavam contra o Império Romano ainda na época de Júlio César. Já Irineu já viveu uns 200 anos depois da época das histórias em quadrinhos do Asterix e Obelix, na área da Gália já dominada, conquistada pelos romanos. E a cidade de Lyon, para a qual ele foi designado, era um importante centro comercial romano na região. Ao chegar lá, ele foi nomeado bispo de Lyon, pois o bispo anterior, o Potino, havia sido martirizado por sua fé em Jesus Cristo. Então, Irineu assumiu o bispado da região de Lyon. A cidade de Lyon, na França, ela é importante até os dias de hoje, porque quem já viu, teve um carro Peugeot, já viu um leãozinho na frente como o logo dessa empresa, essa fabricante de automóveis. Esse leão está lá porque a Peugeot fica na cidade de Lyon, na França. Então nós vemos uma cidade antiga, uma cidade milenar e que até hoje está presente na história tanto da França quanto de diversos outros países. E Irineu foi bispo nessa cidade. E chegando lá, ele teve que se defrontar com a heresia gnóstica. E ele escreveu diversos livros contra essas heresias. E esses livros chegaram até nós. Então são um testemunho muito importante do pensamento ortodoxo cristão, da ortodoxia cristã, do pensamento apostólico. Qual é a crença oficial da igreja daquela época acerca de Deus, da salvação, da Trindade. Tudo isso está lá na obra de Irineu. E isso serve de referência para a igreja cristã atual, mostrar que ela segue essa mesma tradição cristã apostólica. Uma igreja que não se desviou dos seus caminhos, das suas crenças básicas, mas que se manteve fiel àquilo que já desde o início era pregado pelas primeiras gerações de cristãos. Então, Irineu escreveu diversas obras importantes, como por exemplo, ele escreveu Contra as Heresias, que foi sua principal e mais famosa obra, e uma outra menor, Epideixis. Essa última Epideixis, ela só foi descoberta em 1904, o que mostra que nem sempre podemos confiar na história ou na arqueologia para comprovar aquilo que nos chegou por meio da tradição ou por meio da palavra de Deus. Nós queremos pela fé.
Nem sempre essa fé vai ser comprovada em fatos históricos ou arqueológicos, não porque eles não tenham acontecido, mas porque a documentação da época não sobreviveu ao passar do tempo. No caso aqui nós vemos um texto de Irineu que só foi descoberto 1700 anos depois dele ter sido escrito. Então é importante termos nossa fé alicerçada na palavra de Deus. Sabemos o que Deus fez pelo que ele revelou. Para nossa fé isso basta. Mas para aquilo que veio depois, ou seja, nesse período da história da igreja, nós contamos com os relatos, como da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que nos ajuda a conhecer como que a igreja conseguiu prosperar em meio a tanta perseguição. Essa obra Contra as Heresias de Irineu é uma obra muito importante porque ela é vasta. Foram 5 livros que ele escreveu contra a heresia gnóstica e ao mesmo tempo sedimentando, fundamentando a fé cristã tradicional. E graças a esses livros nós podemos ter certeza que a nossa fé cristã hoje é a mesma dos nossos pais apostólicos, porque a heresia não conseguiu vencer. Apesar da luta, apesar da dificuldade, apesar da opressão, apesar dos inimigos, Irineu teve que enfrentar inimigos externos e internos. Lembrando mais uma vez, ele substituiu um bispo anterior que havia sido martirizado. Então ele viveu num período de grande perseguição do Império Romano contra a igreja cristã e ainda viu um inimigo interno que eram as heresias que se infiltravam dentro da igreja, especialmente a heresia gnóstica. Então, Irineu fez um grande trabalho sobre isso, onde no seu primeiro livro ele procura descrever quais eram as doutrinas dos gnósticos para depois poder refutá-las. Depois ele vem com a refutação, que são os 4 livros seguintes que ele escreveu, desconstruindo ponto a ponto das doutrinas gnósticas que tentavam contradizer a fé cristã acerca de Deus, Jesus, o Espírito Santo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, reforçando a importância da Eucaristia, da Santa Ceia. Então a obra de Irineu foi muito importante para fundamentar a fé cristã na tradição dos apóstolos. No seu livro 3 ele fala sobre o fundamento da doutrina cristã nas escrituras e na tradição. No livro 4 ele vai diretamente contra as heresias de Marcião. E no 5º ele continua a discussão acerca da redenção, para depois falar sobre a doutrina das últimas coisas. Tudo isso é muito importante, especialmente quando ele fala sobre a ressurreição do corpo, o que era negado pelos gnósticos. Então, a Contra as Heresias, o livro de Irineu, é a primeira grande obra cristã de nível teológico da história da igreja. Na verdade, nós podemos colocar que a heresia gnóstica cumpriu um papel importante, por incrível que pareça, que foi o de forçar a igreja a fundamentar a sua fé numa base teológica e numa base escriturística, porque antes não havia isso. Era uma fé vivenciada, uma fé experimental, mas que não precisava ser provada teologicamente. Mas ao surgir esses inimigos internos que tentavam inserir doutrinas estranhas dentro do cristianismo, a igreja se viu forçada a documentar as suas crenças, a catalogar as suas crenças, e assim nasceu a teologia cristã como a conhecemos hoje. Assim nasceu o cânon da Bíblia, dizendo quais livros eram inspirados e quais não eram. Assim nasceu o credo. A base do pensamento cristão foi fruto de uma necessidade de se contrapor a um pensamento herético que tentava se infiltrar dentro da igreja. E também teve a outra obra, Epideixis, que também teve sua importância para os novos convertidos, para fundamentar a base da crença daqueles que adentravam na igreja, ao falar sobre o batismo, ao falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tudo isso foi por volta do ano 170, 180 depois de Cristo. Nós estamos falando dos primeiros 150 anos da história da igreja, uma igreja muito recente, muito nova. E agora vamos falar de João Crisóstomo, que é já algo um pouco posterior, porque João Crisóstomo nasceu no ano de 347 depois de Cristo, na cidade de Antioquia, uma outra igreja da Turquia, o que mostra como aquela região foi importante para a história da igreja. Hoje é uma região completamente islamizada, mas a igreja nasceu em Jerusalém,
mas ela começou a ganhar força e ímpeto foi na Turquia, por causa das igrejas da Ásia e como era a igreja de Antioquia. E João Crisóstomo faleceu no ano 407. Ele foi arcebispo de Constantinopla e importante patrono do cristianismo primitivo. Aqui vem uma coisa importante a ser dita. Se ele foi arcebispo de Constantinopla, significa que ele viveu e professou a sua fé quando o cristianismo já estava nesse processo de ser legalizado por Constantino. Porque foi o imperador Constantino que permitiu a crença do cristianismo no Império Romano, ou seja, acabou a perseguição, e que transferiu a capital de Roma para a cidade de Constantinopla, que ficava na Turquia, a qual lhe deu seu próprio nome. De Constantino veio Constantinopla, a cidade de Constantino. Então nós estamos falando de um período onde a igreja não tem mais a perseguição como tinha antes. Ao contrário, é um período até que começa a ser perigoso para a igreja, porque é o período onde ela começa a ser cortejada pelos poderosos, porque se tornou a religião do imperador. Isso dá margem a perigos muito grandes para a igreja, que veio a gerar diversas distorções na prática da igreja, na vida da igreja e até na teologia da igreja. Mas isso é assunto para aulas posteriores. O que importa aqui agora é a história de nosso amigo João Crisóstomo. Ele foi arcebispo de Constantinopla e ele foi famoso pela sua habilidade de pregação do evangelho, por suas homilias, que eram consideradas poderosas devido à sua habilidade de oratória. E nela ele fazia denúncia dos abusos cometidos pelos líderes políticos e eclesiásticos de sua época. Tanto que ele ganhou o apelido de Crisóstomo. O nome dele era João, e Crisóstomo significa como boca de ouro, devido à qualidade da sua argumentação. Bom, esse título foi dado a ele pelo Papa Virgílio em 553. E ele foi considerado o maior pregador cristão da história da igreja primitiva. E a igreja católica o considera um dos doutores da igreja. Essas pregações, que se chamam de homilias, são pregações em estilo familiar, que buscava explicar um tema ou texto bíblico. Ele pregava sobre diversos assuntos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E esse foi seu principal legado. Ele pregava especialmente sobre os textos do apóstolo Paulo e também sobre Gênesis. Sobre Gênesis, por exemplo, ele escreveu 67 homilias, 59 sobre Salmos, 90 sobre o Evangelho de Mateus, 88 sobre o Evangelho de João e 55 sobre Atos dos Apóstolos. E ele dava muita ênfase à importância da vida correta, da vida santa e da vida digna. O mundo social e religioso de João era fortemente influenciado pela contínua e penetrante presença do paganismo na vida urbana. Nós estamos falando de uma época onde a igreja começa a ganhar poder político devido ao imperador Constantino, mas ela convive com uma sociedade romana pagã, inclusive na corte romana. E isso fazia parte da cultura da cidade de Constantinopla. E nessa cultura pagã havia diversas atividades de lazer, como teatro, corrida de bigas, festas populares, e Crisóstomo criticava que os cristãos estavam começando a se acostumar com esse estilo de vida e deixando de lado a meditação na palavra de Deus. Por exemplo, uma de suas frases está lá: se você perguntar a um cristão quem é Amós ou Obadias, quantos eram os apóstolos ou os profetas, ficam mudos. Mas se perguntar-lhes sobre cavalos ou jockeys, eles responder-te-ão de forma mais solene que sofistas ou retóricos. Mais ou menos como se chegar para um crente de hoje e perguntar sobre Amós ou Obadias, os apóstolos, eles não sabem dizer, mas se perguntar sobre a escalação do time do Flamengo, sabem de cor e salteado. É o mesmo conceito que João Crisóstomo está aplicando aos crentes, aos cristãos da sua época. Cristãos que estavam se secularizando, se sentindo confortáveis nesse novo mundo. João também fazia pregações acerca das epístolas paulinas e procurava ser bastante metódico, seguindo a estrutura linear, versículo por versículo na sua explanação, para que as pessoas pudessem compreender perfeitamente o que estava sendo dito, sejam elas leigas ou não. E procurava usar também analogias e exemplos práticos para isso. Ele tinha bastante ênfase em ser compreendido, em tornar o texto bíblico compreensível. Muitas vezes usava de profundidade quando o assunto assim o exigia.
especialmente quando havia necessidade de explicar questões teológicas devido a interpretações heréticas que houvessem na época. Ele também fazia uma importante ênfase ao cuidado dos necessitados em suas pregações, o que é uma característica muito forte do próprio Evangelho. Ao fazer isso, ele ficava ecoando temas do Evangelho de Mateus, que dá muita ênfase à questão do cuidado ao próximo. Ele exortava os ricos a abandonarem o materialismo para ajudar os pobres, empregando todas as suas habilidades retóricas para envergonhar os ricos e obrigá-los a abandonar o consumismo. Por exemplo, num texto ele falava o seguinte: honras de tal forma teus excrementos a ponto de recebê-los em vasilhas de prata, quanto outro homem criado à imagem de Deus está morrendo de frio? Provavelmente está se referindo a alguma espécie de pinículo aqui, mas mostra como a igreja estava começando a se dividir em grupos sociais distintos e ele lutava contra isso. Então nós vemos aqui em João Crisóstomo, diferente de Irineu, um período, uma ameaça diferente, uma luta diferente. Em Irineu, nós vemos a luta contra o Império Romano, que perseguia os cristãos, e contra as heresias que haviam dentro da igreja. Em João Crisóstomo, nós vemos a importância de se compreender mais profundamente a palavra de Deus, se estudar a palavra de Deus, mas também de permanecer na santidade e na piedade cristã. Porque a igreja aqui não está mais sendo perseguida, ao contrário, aqui ela começa a se tornar desejável. E isso se mostra tão perigoso quanto a perseguição, talvez até mais. E é essa realidade que João Crisóstomo começa a vivenciar e a igreja da sua época começa a vivenciar. Que Deus nos proteja dessas ameaças que foram contemporâneas tanto de Irineu quanto de João. Por um lado, a igreja cristã é perseguida em alguns lugares e por outro, ela é cortejada. Que ela saiba se manter coerente, sabendo que os dias são maus, sabendo que o reino a qual pertence não é deste mundo e sabendo que na igreja de Cristo não deve haver rico ou pobre, homem ou mulher, judeu ou estrangeiro, mas todos serem um em Cristo Jesus, tendo um mesmo parecer, uma mesma opinião acerca das doutrinas e dogmas que nos foram passados pelos nossos antepassados na fé, pelos nossos pais na fé, como Irineu e João. Que possamos aprender com seu exemplo e com seu legado a sermos fiéis até o dia que o Senhor nos chamar. Bom, meus queridos irmãos, a aula foi sobre esses dois grandes nomes. Que Deus possa nos abençoar, nos dar uma semana abençoada na sua presença e procurem estudar e aprender mais acerca da palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.